Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Jorge Miguel de Sotaine, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp de Bauru, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu trouxe esse estudo que nós fizemos junto com um grupo de pesquisa, o caminho da produção trienal, retomada e reflexão sobre o ponto de partida. Esse trabalho foi escrito entre eu, Isabela de Oliveira Fogaça, Luiz Vitório Domingos dos Santos, Leonardo Silveira Rodrigues, André Luiz Geles, que é o professor orientador, e com contribuições também do Gabriel Câmara Branco, que hoje já é psicólogo formado e pós-graduando do programa de Educação Sexual da Unesp, na unidade de Araraquara, São Paulo, no Brasil também. Essa pesquisa, ela vem no sentido de tentar responder algumas questões que foram colocadas a partir do relatório do trienal, do orientador, que tem o título de O Sexual e a Sexualidade em Psicanálise, Questões Conceituais ou Normativas, que visa fazer um levantamento, seja sobre a literatura, a filosofia, acerca dos domínios e os conhecimentos estabelecidos sobre a sexualidade, em um primeiro momento, seja num segundo momento desse trienal, em que a pesquisa passou a levantar dados sobre o sexual e a sexualidade na obra de Freud e na obra de Lacan. O estudo vem se desenvolvendo em diferentes níveis de pesquisa, então há pesquisas que são realizadas propriamente pelo professor responsável, há pesquisas que são feitas no nível de iniciação científica, que já abrangem os seminários 1, 2, 4, 9, 10, 16 e 18, no momento atual, e 3 pesquisas de mestrado do programa de educação sexual, uma sendo já concluída, que é o Sexual e a Sexualidade, um estudo bibliográfico a partir da análise de discurso na obra de Freud, que visou levantar dados sobre o uso do sexual e da sexualidade em diferentes contextos na obra de Freud, mas como nas iniciações científicas, também na obra de Lacan. É uma pesquisa que ela tenta abordar um tema bastante central na psicanálise e que, ao mesmo tempo, é pouco estudado pelas referências e pelas produções acadêmicas. Identificado isso, né, e realizado esse percurso inicial de pesquisas, onde fizemos levantamentos sobre a área das letras, sobre a área da filosofia, mas também sobre a obra do Freud e sobre o seminário 1 e 10 do Lacan, chegamos a duas ideias que parecem sintetizar, né, os resultados encontrados, onde podemos dizer que, a partir do psicanálise, o sexual não é contingente ao biológico, mas ele está como predicado da relação de um sujeito ao outro, e a presença de um determinismo psíquico, em detrimento de outras características sociais, sobre a sexualidade individual, né? Levando em consideração que o nosso contexto de estudo abrange trabalhos que falam sobre a sexualidade observada a partir da clínica psicanalítica, e não em qualquer contexto. Além disso, os resultados do trienal, eles parecem indicar, então, que há características em relação à sexualidade que precisam ser destacadas, como essa necessidade da sexualidade de colocar o sujeito sempre em relação, o caráter frequentemente, mas intrinsecamente
traumático das primeiras experiências humanas, e que são experiências corporais, e por isso que elas abrangem também esse campo, esse domínio da discussão sobre a sexualidade. O início da vida sexual, que levanta problemáticas tanto sobre a infância, mas de como que o paciente chega à clínica, né, chega à condição de um doente, e por isso que foi encontrado um dado bastante importante dentro da obra de Freud, em que há uma diferença de desenvolvimento psicossexual e de desenvolvimento sexual, onde o primeiro a gente pode determinar com um pouco mais de precisão as construções que são feitas em análise. Então, toda a ideia do desenvolvimento psicossexual, ela parte de uma relação clínica, de uma relação transferencial, e da ideia do desenvolvimento sexual, onde você, mesmo não encontrando uma diferenciação entre discurso sincrônico e discurso diacrônico para o Freud, é possível encontrar, então, uma delimitação do que seria um campo histórico da vida desse paciente em relação àqueles acontecimentos. E isso porque a clínica psicanalítica vai se sustentar a partir de uma etiologia sexual, que, considerada como grandemente importante, vai guiar a orientação de condução e de trabalho clínico. O que também acaba por revelar um outro indício bastante importante de que a escuta psicanalítica, ela vai estar atrelada a conceitos, mas sem uma reflexão imediata sobre eles, mas que ao destacar a ideia de pulsão e de castração, nós percebemos tanto de que o alvo e o objeto pulsional não correspondem a o que é o representante psíquico da pulsão, e por isso não há uma naturalização sobre esse processo, não é contingente nem a discursos sociais sobre os objetos de desejo, porque estamos falando então do objeto da pulsão, e que essa dimensão da castração, uma vez que ela está colocada para todas as pessoas, é muito importante salientarmos o conceito de falo para entender que há aí uma não determinação, mas uma diferenciação que socialmente vai ser colocada para as pessoas e que, durante o tratamento em clínica, precisará ser questionada. Algo que coloca a psicanálise numa posição diferente, muito contrária em relação às produções de sua época e muitas até do momento atual. Nesse sentido, ainda o objetivo desse estudo é dar destaque para um avanço e uma limitação encontrada dentro desse material do trienal, que se dá a partir de um levantamento das principais produções feitas pelo grupo, que no resumo estão melhor descritas, mas que consistem aqui, rapidamente, em uma dissertação de mestrado, 2 artigos, 3 resumos expandidos e um resumo simples, que foram produzidos depois do primeiro trienal e que fazem já parte do segundo ciclo de pesquisas, do trienal de 2023 a 2025. Sendo assim, apontando os avanços, o trienal dá esse tom de que a psicanálise ela não é uma teoria e nenhuma clínica biologizante, o que está de acordo unânime com as pesquisas desenvolvidas e as investigações realizadas, porém, há um acréscimo a isso. Há o encontro de uma sobredeterminação discursiva sobre o corpo biológico, à medida que os estudos são feitos, e uma importância se dá tanto à ideia de falo, que representam uma incompletude do que seriam
a relação sexual e, ao mesmo tempo, algo que está colocado como um terceiro termo, porque nem para o homem nem para a mulher está colocado o que é discutido dentro da psicanálise, como falo, e que por isso a gente poderia entender que não é uma diferença biológica, e sim uma diferença ligada à construção dessa discursividade e dessas diferenças de gênero. Ainda o estudo de Fogaça, Tizotá e Nigeles de 2023 vai salientar a importância dessa incompletude sobre que o significante e o conceito de falo traz, para também a formulação do objeto A, que é necessário ser observado e construído em análise para que você possa conduzir um tratamento psicanalítico. Desse modo, a gente encontra mais uma evidência, não em Freud, mas em Lacan, de uma aproximação da teoria psicanalítica com uma abordagem crítica sobre o gênero. Além disso, é importante ressaltar que há uma falta de delimitação conceitual sobre o que são as práticas, as funções, as características sexuais, e que isso aparece na literatura como uma lacuna, mas que, ao mesmo tempo, é operada de modo que são produzidas pesquisas sem uma delimitação teórica sobre isso. Bom, de forma geral, são essas as considerações sobre o trabalho. Gostaria de agradecer a atenção de todos, mas ainda ressaltar que essa problemática que é destacada de uma não biologização sobre a psicanálise acerca da sexualidade é um fator bastante importante, uma vez que a psicanálise se construiu a partir de um discurso médico e que ela precisa dar respostas à sociedade, à comunidade, do porquê esses mesmos conceitos não implicam em uma determinação orgânica, seja sobre o subjetivo, seja sobre o que ela diz do social. Agradeço muito e convido a todas, a todos e todos a lerem o resumo e debaterem conosco. Muito obrigado.